Olá, estudante! Nesse vídeo, vamos estudar o Iluminismo, um conteúdo muito importante para compreendermos os dias de hoje. O Iluminismo foi um conjunto de ideias que se formaram na Europa a partir do final do século XVII. Muitas ideias surgidas naquela época estão presentes nos dias atuais, e aos poucos você conhecerá essas ideias. Mas o que acontecia na Europa naquele período? Precisamos compreender todo o contexto. Na Europa predominava o antigo regime, e agora conheceremos suas principais características. No antigo regime existiam as monarquias absolutistas, ou seja, os reis tinham poderes quase ilimitados. Governavam conforme sua vontade, sem consultar o povo. A sociedade da época era formada por 3 grupos, também chamados de 3 ordens. A primeira ordem era formada pelo clero, pelos sacerdotes. A segunda ordem era composta pela nobreza, e a terceira ordem era formada pelos camponeses, artesãos e burgueses. O clero, no caso os sacerdotes, e os nobres eram minoria e tinham muitos privilégios, como por exemplo, muitas terras, e pagavam poucos impostos. Já os camponeses e demais eram maioria na população, pagavam muitos impostos, não participavam da política, não tinham liberdade de expressão e nem liberdade de religião. A sociedade da época era estamental. Isso significa que não havia possibilidades de uma pessoa sair de uma ordem e passar para outra. Na imagem, você observa as 3 ordens da sociedade do antigo regime. Note que o terceiro estado, que era a maioria da população, é representado sustentando as classes privilegiadas nas suas costas. Em nossos estudos, vamos conhecer diversos pensadores iluministas e suas ideias. Para os pensadores iluministas, a razão sempre deveria prevalecer. Durante séculos, as explicações dos fenômenos, dos acontecimentos, eram baseadas na fé. Mas os iluministas defendiam que todo conhecimento deveria ser buscado por meio da razão, por meio do raciocínio do homem.
Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, todo o contexto que você viu antes. Esses pensadores, os iluministas, não concordavam com o poder ilimitado dos reis. Ao contrário, os iluministas apoiavam colocar limites aos reis. Como? Por meio das leis, da divisão dos poderes e da participação popular. Outro ponto dos iluministas é que eles eram contrários aos privilégios da nobreza e do clero. Eles defendiam a igualdade. Ninguém deveria ter privilégios por causa da sua origem familiar ou social. Os iluministas apoiavam a liberdade de expressão. Na época, as pessoas geralmente eram proibidas de dizer o que pensavam. Os iluministas também opunham-se, eram contra a intolerância religiosa, ou seja, defendiam a liberdade de religião. Além disso, defendiam que o conhecimento fosse compartilhado. Eram favoráveis à educação do povo e à criação de escolas para todos.